Muno, aqui está. E a chamar também os respectivos colaboradores palestrantes das duas primeiras perguntas, para iniciarmos o GEREM debate de retina cirúrgica. 6 perguntas, 12 respostas. Este é um modelo que já trazemos há algum tempo e que portanto, que é apreciado porque discutimos em pouco tempo aquilo que é o fundamental de questões práticas do dia-a-dia, e neste caso vai ser sobre a retina cirúrgica. Chamava então a doutora Ana Fernandes Fonseca e o doutor Mário Alfaiate. Chamava também a doutora Natália Ferreira e a doutora Susana Teixeira. E passava a palavra desde logo ao Zé Henriques para apresentar os seus speakers e a pergunta que tem a seu cargo. Obrigado, Zé. Então, primeiro slide. Nós não temos aqui. Vamos então falar sobre retinopatia diabética proliferativa e quanto tempo esperar para operar um hemovítrio. Temos a Ana Fernandes Fonseca do Instituto Gama Pinto e o Mário Alfaiate do Centro Hospitalar de Coimbra. Passa-me aqui o slide. Bom, o Diabetic Retinopathy Vitreoretinal Study, em 1988, dizia que uma vitrectomia precoce era qualquer coisa como menos de 6 meses. Mas hoje nós temos novas condições técnicas e a possibilidade de fazer vitrectomia de uma forma muito mais precoce. Por outro lado, sabemos que, associada ao laser, ao endolaser, permite uma estabilidade de longo prazo. Pedi à Ana Fonseca que apresentasse os seus argumentos. Boa tarde. Perante um hemovítrio numa retinopatia diabética proliferativa, nós defendemos que se deve fazer vitrectomia o mais precoce possível, ou seja, assim que for execuível. É claro que há vários fatores a ter em conta para decidir o timing certo para a cirurgia, nomeadamente se há uma retinopatia, se há uma diabetes tipo 1, em que a vitrectomia deve ser ainda mais precoce, saber a acuidade visual do olho adelfo, se é um olho único, se é o melhor olho do doente, saber se o doente, antes de ter o hemovítrio, teve alguma sessão ou várias sessões de panfotocoagulação nesse olho, se há rubiose irídis, e, no caso de não se conseguir visualizar o fundo ocular, deve-se fazer sempre uma ecografia. Se o hemovítrio estiver associado à proliferação fibrovascular ou a descolamento de retina, então a cirurgia deve ser o mais breve possível. Se o hemovítrio for isolado, ou seja, sem proliferação fibrovascular e sem descolamento de retina, nós, de qualquer forma, tentamos não protelar a cirurgia mais do que 2, 3 meses. A retinopatia diabética proliferativa cursa frequentemente com a formação de membranas fibrovasculares que provocam rasgaduras e descolamento de retina, o que vai complicar em muito não só a cirurgia, mas também o prognóstico visual final. E por isso nós defendemos que perante um hemovítrio numa retinopatia diabética proliferativa se deve fazer uma vitrectomia muito precoce, ou seja, quando ainda não temos nem membranas fibrovasculares nem descolamento de retina. Nestas vitrectomias muito precoces, nós optamos, que são mais simples, nós optamos por utilizar a vitrectomia 25 Gauge com endolaser para completar a panfotocoagulação, especialmente na extrema periferia com a ajuda de identação, o que depois em consulta obviamente é mais difícil. Devemos fazer o descolamento posterior do vítreo com cuidado, uma vez que a iloideia posterior está frequentemente aderente a pequenas proliferações fibrovasculares que sangram facilmente e que podem provocar também rasgaduras iatrogénicas. No final da cirurgia, podemos fazer ou não troca fluidoar e injetamos dexametasona ou triamcinolona intravítrio para diminuir a inflamação no pós-operatório e o edema macular. Com esta ideia de fazer a vitrectomia muito precoce, estamos a induzir procura? Ou estamos a preconizar um tratamento eficaz numa doença que é potencialmente causadora de cegueira? Sabemos quais são as vantagens de uma vitrectomia muito precoce, a facilidade, a rapidez
de procedimentos e, naturalmente, com isso, termos uma boa relação custo-benefício. Portanto, na prática, não é assim tão mais oneroso. E, desta forma, nós estamos também a diminuir o burden, porque estes doentes ficam tratados e podem ir descansados para um Alentejo profundo ou para a ilha de Porto Santo sem grande preocupação. E é tudo. Muito obrigado aos colaboradores. Vamos agora à segunda sessão, sobre a reparação primária no trauma ocular, e temos connosco a doutora Susana Teixeira, do Hospital Fernando da Fonseca, a doutora Natália, que é do Hospital de Santo António. Susana, queres falar, se faz favor? Natália, com licença. Boa tarde a todos. Eu vou falar essencialmente da sutura no traumatismo ocular aberto da zona 1, isto é, a córnea e o limbo inclusive. O que é que temos que fazer quando temos uma laceração corneana? Devemos planear convenientemente a sutura, de forma a tratar, minorando as consequências do traumatismo em si e do próprio tratamento cirúrgico. Em alguns casos específicos, por exemplo, nas lacerações não transfixiantes ou nas pequenas lacerações transfixiantes com bordos bem coaptados, podemos usar uma lente de contacto ou uma cola biológica em vez de uma sutura. Os objetivos da sutura no contexto de urgência da córnea devem ser, portanto, encerrar o globo ocular, manter a integridade anatómica da córnea, tentando manter a topografia corneana o mais normal possível e uma rápida recuperação da função visual. Então, o que é uma sutura ótima é aquela que permite o encerramento adequado do globo, é aquela que minimiza o edema corneano pós-operatório, aquela que minimiza a cicatriz e a interferência na própria curvatura da córnea. Temos que conhecer alguns princípios básicos da sutura da córnea. Existem dois tipos de suturas, a sutura com pontos interrompidos e a sutura contínua. Como a sutura contínua provoca um maior aplanamento da córnea, esta está reservada para as lacerações límbicas ou aquelas mais próximas do limbo. As suturas com pontos interrompidos requerem mais trabalho, mais tempo, no entanto, permitem-nos maior flexibilidade, já que temos maior controle do tamanho dos pontos e da tensão das suturas. O posicionamento da agulha. A agulha deve ser colocada a 90 graus em relação ao epitélio, quer à entrada, quer à saída. O comprimento dos pontos, a distância entre a entrada da agulha até o bordo da laceração e a distância entre o bordo da laceração e a saída da agulha deve ser semelhante. O número de pontos depende do tamanho da laceração corneana, depende do tamanho dos pontos, depende do espaçamento entre os pontos e da tensão que damos aos pontos. Os pontos têm todos uma área de compressão. A área de compressão é maior no plano da sutura e vai diminuindo à medida que a distância aumenta em relação ao plano da sutura. Essas áreas de compressão devem sobrepor-se. Quando não há sobreposição das áreas de compressão, há deiscência e então, nesse caso, devemos ou acrescentar suturas ou aumentar o comprimento das suturas. Em relação à profundidade da sutura, existem duas vertentes. A sutura transfixiante, que é aquela que o professor Franz Kuhn advoga. O professor Franz Kuhn é a pessoa talvez mais conhecida mundialmente na traumatologia ocular. Na sutura transfixiante há um bloqueio do humor aquoso para o estroma e, por isso, há uma recuperação mais rápida da transparência da córnea. Tem a vantagem de conseguir um alinhamento dos bordos, como deve ser, e no entanto, tem um risco maior de endoftalmite ou de dano endotelial. Por outro lado, a sutura pré-descemé deve ser feita a 90% da profundidade, tem a desvantagem de ser mais difícil um alinhamento adequado dos bordos, no entanto, tem menor risco de endoftalmite. Relativamente ao tamanho dos pontos, sabemos que os pontos provocam um aplanamento local da córnea e, por isso, os pontos mais periféricos devem de ser maiores
e os pontos mais centrais devem ser mais curtos. Isto para diminuir a planação da córnea que é provocada pela sutura, pela ferida. Relativamente ao nó, a criação do nó, o nó ideal é aquele que é suficientemente pequeno para invaginar, mas que mantém a sua fixação. De acordo com Franz Kuhn, ele advoga 3 laçadas e o aperto perpendicular à ferida, depois uma laçada com aperto paralelo à ferida e mais uma laçada perpendicular à ferida. Então, como é que devemos iniciar a sutura? Quando temos uma laceração córneo-escleral, o primeiro ponto a ser dado deve ser no limbo e deve ser um ponto comprido. Depois, fazer os pontos na córnea, da periferia para o centro, maiores na periferia e cada vez mais curto em direção ao centro. Ou então, aplicar a regra dos 50%. E só depois fazer a sutura da esclerótica. Quando temos uma ferida angular com envolvimento do limbo, o primeiro ponto deve continuar a ser no limbo, um ponto comprido, e depois os pontos nos ângulos da ferida, que também devem ser compridos. A seguir, fazer os restantes pontos na córnea, da periferia para o centro e mais curtos em direção ao centro. Nas feridas oblíquas é mais difícil fazer a sutura adequada. É importante que a distância epitelial de um dos bordos seja semelhante à distância endotelial do outro e vice-versa, isto para conseguirmos uma compressão semelhante em ambos os bordos. Naquelas feridas mais raras, feridas em estrela, a melhor opção, que é difícil, é fazer uma sutura contínua intraestromal a 50% da profundidade da córnea. E não esquecer a importância dos corticoides tópicos nas feridas corneanas. Obrigada. Eu agora vou falar acerca das feridas esclerais. E agora, passas. Esclerais e limbares, porque não há uma estanquicidade completamente em relação às feridas, portanto o limbo é sempre o nosso ponto de encontro entre a esclera e a córnea. Assim, a esclera, enquanto que a córnea, e o objetivo da sutura de córnea é deixar-nos os meios transparentes e fechados para depois nós podermos fazer uma cirurgia vitreoretiniana. Em relação à esclera, o objetivo é dar-lhe consistência, encerrar a ferida que está aberta na esclera para podermos, se for necessário, fazer de uma maneira segura a cirurgia relativamente precoce. Primeiro temos que saber que uma ferida escleral não está muitas vezes à mostra, como está a corneana, está tapada pela conjuntiva e tem que haver um alto grau de suspensão da nossa parte de que existe essa ferida. Temos sinais indiretos de um olho hipotónico, um hiposfagma que nós vemos aqui, e quando nós não percebemos de certeza se existe ou não existe uma ferida escleral, então temos que ou fazermos uma ecografia, ou tentamos fazer uma observação naquela altura, ou então mesmo uma exploração cirúrgica, se existe realmente a dúvida de que exista uma ferida escleral e o olho esteja aberto. Há regras simples, e as regras são um bocadinho diferentes da córnea. As regras na esclera são, eu vou fazer um ponto a mais ou menos 80% da espessura. Não é uma espessura completa como na córnea, porque aqui não há o problema de haver o edema da ferida, e mesmo se houver edema até nos interessa. E a regra é sempre a mesma. Se a ferida for córneo-escleral, a primeira coisa que nós vamos fazer é um ponto limbar, que é a referência fixa, e a partir daí suturamos a córnea, se houver ferida corneana, e depois a ferida escleral. E a técnica é sempre, como diz o professor Kuhn, close as you go. Portanto, começamos do limbo, depois vamos dando pontos até à parte mais posterior do olho. E conforme vamos andando para trás, assim vamos descobrindo quais são realmente as referências e fazendo a sutura da ferida de frente para trás, portanto, anterior para posterior. As técnicas são variadas, começando pela anestesia. Se o olho está aberto, dependendo do tipo de ferida, se é uma ferida com o olho praticamente fechado, podemos fazer com anestesia local, mas temos um olho completamente aberto, aí temos que fazer uma anestesia geral, de tal modo que não haja, durante o encerrar dessa sutura, não haja a extrusão do conteúdo do globo ocular.
Depois, temos que usar pinça, e temos mesmo que usar pinça, e temos que usar material de oftalmologia e pinça com dente, porque nós vamos agarrar tecidos e desbridar tecidos e saber exatamente onde está a esclera, onde está a episclera. Porque o grande erro é não fazer uma desbridação correta, e então e poderemos estar a fazer a sutura de esclera com a episclera, e quando entramos dentro do olho para uma vitrectomia, ela de repente abre esta sutura e nós temos que refazer a sutura toda. Portanto, muito importante desbridar, ver onde está realmente a esclera e suturar topo a topo a esclera. Sutura por 2 tempos, a agulha entra por um lado e sai, e depois volta a entrar no outro lado da ferida e sai, e só aí é que está o nó. Portanto, é uma sutura a 2 tempos, absolutamente escleral, para dar consistência e estanquicidade a esta ferida. Depois, voltamos um bocadinho atrás. O material a utilizar, regra geral, é um material absorvível, o Vicryl. Vicryl com o qual nós estejamos mais habituados. Habitualmente eu faço com 7 zeros, mas há quem esteja habituado a 8 zeros, mas a regra é ser material reabsorvível. Claro que se estivermos num sítio em que não haja material reabsorvível, a gente usa o que for necessário e o que houver. Mas o ideal é realmente o material absorvível. Conforme estamos a suturar um olho que está aberto, há mais 2 regras essenciais. A primeira é termos a certeza que não fazemos compressão do globo ocular, de tal modo que não haja saída do material que está dentro do globo ocular e, portanto, sejamos o mais poupadores possíveis nesta situação. Por outro lado, como nós vemos aqui, quando a sutura se prolonga muito posteriormente, nós podemos, de algum modo, tentar suturar o mais possível até lá atrás, fazendo também a técnica que o professor Kuhn descreveu, que é quando damos um ponto, não o cortamos logo e aproveitamos o resto dos fios do ponto para tracionar um bocadinho aquela ferida e mostrar qual é o resto da ferida onde nós vamos a seguir continuar a dar o ponto, mas há uma altura em que muitas vezes não somos capazes de continuar a fazer mais sutura, porque é muito arriscado nós fazermos a sutura muito posteriormente pela compressão que nós temos do globo ocular e extrusão do material que está no interior do olho. Portanto, quando a sutura é muito posterior, muitas vezes, mesmo com esta técnica de hands without hands, já não somos capazes de fazer uma sutura mais posterior. Aí é de bom senso pararmos a sutura e deixar que os próprios tecidos da órbita tamponem esta sutura. Raramente precisamos de retirar músculos para fazer uma sutura, mas mesmo se o precisarmos, também há técnicas para retirar músculos e fazer uma sutura sem ser compressiva, portanto uma sutura eficaz, mas raramente precisamos de retirar os músculos. O ajudante poderá assegurar os músculos e permitir a sutura mais posterior. Em situação de urgência, raramente temos isto, ou seja, num globo ocular, em que existe perda de material e não possamos fazer a sutura, então aí podemos ter um totopatos ou uma esclera liofilizada e tentar fazer logo o encerramento primário com uma esclera liofilizada, mas compreendo que em ambiente de bloco isto é bastante difícil. Finalmente, muitas vezes deparamos com o tecido prolapsado e mais do que a sutura, temos que saber o que é que vamos fazer a este tecido. Íris, corpo ciliar, úvea, e vítreo e coroideia. Tudo isto também seria mais 4 minutos para falar acerca de o que fazemos aos tecidos que estão prolapsados, mas existem regras básicas. Vamos tentar ao máximo preservar a íris, exceto se ela está desvitalizada, temos que realmente a retirar. Em relação ao corpo ciliar, não devemos mexer muito, entre aspas, porque sangra abundantemente e torna-nos a cirurgia muito mais difícil. E em relação ao vítreo, deveremos cortar todo o vítreo que está a aflorar a ferida, mas não devemos fazer pressão na ferida para ir tirar mais vítreo e não o deixar encarcerado. Não. Vamos fechando, vamos tirando o vítreo que está à face da ferida, em contexto de urgência com tesouras, porque não vamos ter, provavelmente, vitrectomia em contexto de urgência, se o tivermos aflorando só a ferida. A retina, vamos sempre tentar proteger ao máximo e no fundo, interiorizar a retina que eventualmente esteja exteriorizada, encerrar a ferida e depois fazer a vitrectomia o mais precoce possível. Acho eu que estes são os passos fundamentais para fazermos a sutura de esclera correta, que nos permita a seguir fazer uma cirurgia vitreoretina eficaz e sem riscos. Muito obrigada, Susana. Em jeito de
de mensagens finais, não esquecer que há um timing para estas cirurgias de sutura, se possível nas 24 horas após a cirurgia, o trauma, e que nos tecidos prolapsados é muito importante tirar o vítreo que está a aflorar e o resto é tentar preservar. No prolapso da íris, tentamos sempre tirar o tecido prolapsado numa porta de entrada diferente para a centesa a 90 graus, de modo a puxar e não empurrar. Muito obrigada. Ora, continuando neste tema, a pergunta que se põe a seguir será, portanto, o que fazer perante um contexto de uma ferida aberta que nos chega às 2 da madrugada, o que fazer? E para isto, estamos aqui como convidados o Dr. João Branco, todos bem conhecido, do hospital, do Centro Hospitalar Central, não é? Acho que São José, agora não sei se é Centro Hospitalar, e a Eliana Neto, que trabalha, portanto, no Santa Maria e também no Hospital de Vila Franca de Xira. E então, que gostava de passar só a primeira. Isto é só uma pergunta, digamos, 3 reflexões, de que uma delas, portanto, relativamente ao timing, uma mais antiga que podem procurar no Ocular Trauma, mas foi interessante eu ter verificado que saiu agora, relativamente neste mês, ou há pouco tempo, o que está a passar, digamos, a nível mundial, qual é a tendência, digamos, de fazer cirurgias a altas horas da noite. Isto serve, digamos, como reflexão, e então passava a palavra aos meus convidados. Ora, muito boa tarde. Eu tenho a agradecer o convite e, ao mesmo tempo, tenho que partilhar convosco que a primeira vez que li o tema do trabalho, aquilo que pensei é que, perante uma ferida aberta do globo ocular às 2 da manhã, a nossa reação é efetivamente entrar em negação. Porque, efetivamente, mas também há que passar rapidamente à aceitação e à resolução da questão. Assim sendo, ora, sabemos que uma ferida aberta é uma ferida que envolve toda a espessura da parede do globo. Sabemos, segundo a Classificação Internacional de Birmingham, que o trauma se divide em fechado ou aberto, e no trauma aberto devemos considerar a laceração e a rotura. Na laceração há um mecanismo de lesão de fora para dentro, é provocado habitualmente por um corpo estranho cortante que induz a lesão no local direto do impacto. E vamos dividir as lacerações em penetrantes, perfurantes e, à parte, o corpo estranho intraocular. Já a rotura, o mecanismo de lesão ocorre de dentro para fora, e isto porquê? Porque há um trauma contuso, há um aumento brusco da pressão intraocular e há uma rotura da parede do globo nos seus pontos mais frágeis, que são a esclera imediatamente atrás da inserção dos retos, o limbo ou incisões cirúrgicas prévias. Aqui temos exemplos, portanto, em cima à esquerda uma lesão penetrante apenas com uma porta de entrada, em baixo à esquerda uma lesão perfurante com porta de entrada e saída, e imediatamente à direita, em cima e em baixo, corpo estranho intraocular que pode estar no segmento anterior ou posterior. Já a rotura pode ser uma situação bastante evidente, com o olho muito hipotónico, ou, pelo contrário, pode ser uma situação oculta e devemos suspeitar num contexto clínico típico de trauma, com esta hemorragia subconjuntival bastante extensa e volumosa como a que vemos. E então, são 2 da manhã, temos uma ferida crática ou corneoescleral aberta e é preciso tomar decisões. É preciso saber 2 coisas, se vamos atuar nessa madrugada ou se vamos atuar na manhã seguinte, e é preciso saber se vamos apenas fazer uma sutura ou se vamos tentar uma abordagem integral. Não há propriamente guidelines definitivas no contexto de trauma, mas há critérios que nos podem ajudar a decidir. Assim sendo, clinicamente temos que saber, e é importante saber a que horas terá ocorrido o trauma, é importante saber que tipo de ferida é que temos e qual é a sua extensão, porque é muito diferente ter uma lesão penetrante reduzida ou até mesmo coaptada, ou então ter uma rotura extensa. Por outro lado, é possível delinear o plano cirúrgico e perceber se precisaremos apenas de uma sutura ou se vai ser preciso intervir também no cristalino ou no vítreo, e se for essa a ideia, saber se temos ou não transparência dos meios para o fazer. Não menos importante, e é realmente uma condicionante fundamental, é saber e avaliar o risco infeccioso desta ferida e o risco de hemorragia expulsiva, que na verdade são as grandes complicações. Também é importante saber, neste contexto de trauma, se o doente tem outro tipo de patologia traumática que possa precisar de cuidados mais emergentes.
Outros critérios que são logísticos, portanto, que se prendem com as condições cirúrgicas. Há que saber se o doente já tem o jejum cumprido e as rotinas pré-operatórias feitas. Temos que saber qual é a disponibilidade do bloco e da anestesia, seja na madrugada ou na manhã seguinte. Também o material e o equipamento que dispomos na madrugada muitas vezes é diferente daquilo que teremos de manhã. E mesmo a experiência do cirurgião também pode condicionar esta escolha. E assim acabaremos com 2 cenários, muito provavelmente. Ou apenas fazer a sutura num bloco central nessa madrugada, ou protelar algumas horas até de manhã, onde poderemos, no nosso bloco central, fazer uma abordagem integral, no nosso bloco de oftalmologia. Neste, entretanto, e seja qual for a das opções, há que não adiar o início da antibioterapia, há que fazer a proteção do globo com um protetor rígido e nunca um penso muito menos compressivo. É fundamental evitar manobras de valsalva com, se necessário, analgésicos, antieméticos, e o doente deve estar confortavelmente numa posição semi-sentado. Fundamental será a assinatura do consentimento informado, depois de explicado o diagnóstico e o prognóstico. Pode ser feito pelo próprio doente ou, se este estiver incapaz, por um familiar. Muito obrigado também. Vou continuar. Portanto, o que temos que fazer a seguir é calcular o prognóstico. E o prognóstico, hoje em dia, baseia-se muito no Ocular Trauma Score, que foi feito, como sabem, pelo Kunde, e que tem 6 variáveis. Portanto, a acuidade visual, a possibilidade de ruptura, endoftalmite, a perfuração, a existência de descolamento de retina ou defeito pupilar à frente. Disto, o mais importante que nós hoje em dia sabemos, em termos de prognóstico, são 2 ou 3 coisas. Há uma outra classificação posterior, que é o CART, e o mais importante de tudo, de facto, hoje em dia sabemos, é o timing, ou seja, é o tempo que é feito entre o trauma e a cirurgia, é o fator prognóstico mais importante, é a acuidade visual inicial e é o defeito pupilar à frente. Estes são, digamos, os 3 fatores importantes. Muito baixas acuidades visuais, a não existência de defeito pupilar ou um tempo muito prolongado fazem que o prognóstico funcional seja muito pior. E hoje em dia sabemos mais. Há um estudo recente que demonstra que por cada 24 horas que se atrasa o encerrar de uma ferida, há uma perca de 0,37% de logMART, ou seja, 2 a 3 linhas de Snellen. E isto faz com que o dilema seja este, que a Indiana falou muito bem, que é operar logo ou esperar e fazer uma cirurgia faseada. E o que é que temos sobre isso? Temos que os 2 riscos grandes são o risco infeccioso e o risco de hemorragia explosiva. E pondo de outra maneira, podemos dizer que o risco infeccioso é muito mais frequente nas feridas abertas e o risco de hemorragia explosiva é muito maior nas rupturas, como calculou. E mais do que tudo, do que possamos pensar, o mais importante não é, muitas vezes pensamos que é a existência de corpo estranho, não é. O que hoje em dia sabemos e o que os estudos demonstram claramente é que o risco infeccioso é maior nas feridas abertas pela entrada dentro do olho, que é um tecido estéril. Portanto, tanto pode ser uma ferida perfurante, penetrante a um corpo estranho, o corpo estranho em si não foi estatisticamente avaliado como maior risco. Sabemos sim que o risco das feridas abertas hoje em dia, dentro da oftalmite, se cifra à volta de 12%. E desses 12% sabemos também que enquanto que uma ferida, portanto, que não tenha risco de infecção, o risco de perder um olho é de 8%, uma ferida que tenha endoftalmite, o risco de perder um olho é de 16%, portanto, duplica o risco. Curiosamente, existem neste momento estudos diversos e com apreciações diferentes, enquanto que o timing, todos os estudos são conclusivos que quanto menor, menos de 24 horas, menor o risco. Por exemplo, o prolapso dos tecidos é um fator que é controverso. Há estudos que demonstram que o prolapso do vítreo pode aumentar o risco de infecção. Há estudos que demonstram neste momento que o prolapso de tecidos, desde que sela o olho, possa baixar o risco de infecção. E isso é muito interessante. Outro fator muito protetor é o facto das feridas poderem ser autosselantes. Por outro lado, no risco das hemorragias explosivas, sabemos que as feridas extensas e as rupturas aumentam, de facto, o risco de hemorragia explosiva. E, no fundo, o problema põe-se sempre da mesma maneira. Se fazemos uma cirurgia faseada ou se fazemos uma cirurgia combinada. E, hoje em dia, o que sabemos, o problema das horas é fundamental. Ou seja,
não é só o doente que chega às 2 horas da manhã. É se o doente chega às 2 horas da manhã, mas já fez a ferida há 12, ou há 14, ou há 20 horas. Porque o doente pode chegar às 2 horas da manhã, mas já ter a ferida há muito tempo. E de facto, isso aumenta imenso o risco de infecção e de perda de visão. A cirurgia combinada, obviamente, que se o doente tiver pouco tempo, se estiver meios transparentes, se o olho estiver calmo, se for preciso fazer um procedimento que seja, digamos, mais complexo, como uma vitrectomia certa ou uma cirurgia combinada de catarata, se puder ser faseado, de facto é melhor. E, no fundo, o grande problema põe-se se fazer uma ferida logo ou protelar isto. Eu passava para a Angelina. Eu acho que foi tudo dito, ou quase tudo dito, e muito bem explanado, mas de facto o que fica aqui, a ideia é que realmente as 24 horas são fundamentais, as 24 horas do timing de que se deu o traumatismo. E, portanto, para evitar, de facto, todas estas complicações que podem surgir, principalmente as associadas, e aqui reservamos, de facto, para a questão das rupturas grandes, não é? Que são realmente as feridas que têm o maior risco de hemorragia explosiva e que realmente têm toda a necessidade de serem encerradas o mais precocemente possível. E depois a questão do faseado, ou logo de imediato, depende um pouco das condições de cada um, do sítio onde se está a trabalhar, e, portanto, isso já leva a outra discussão. Acho que esta seria a mensagem mais importante. E obrigada. Os slides. Eu não tenho. Vamos aqui agora abordar um tema um pouco diferente, que é, digamos, a cirurgia macular nas membranas epirretinianas. Ora bem, até há pouco tempo, quais são as questões que nos trazem aqui hoje? Toda a gente sabe, quer dizer, a etiologia, doença proliferativa, inflamação uveíte, traumatismo e também causa idiopática. Mas até há pouco tempo, até recentemente, nós estávamos habituados a olhar para as membranas e para o OCT e ponderar, digamos, a intervenção mais precoce ou mais tardia, em função, no fundo, da evolução dos dados, sempre de sintomatologia, mas também no OCT estávamos habituados a ver, a olhar para as camadas externas, para a elipsoide, para a limitante externa, bom, e por aí. Recentemente, há cerca de um ano, houve um grupo que fez, digamos, uma proposta de classificação, que também tem a ver depois com a intervenção, em que, agora sim, também devemos observar e olhar para as camadas internas, nomeadamente a nuclear interna e as células ganglionares. E, portanto, esta é uma questão que vamos aqui abordar e depois também operar ou não precocemente situações em que a visão ainda é boa, sabendo que muitas vezes há uma evolução muito lenta, mas também há quem defenda hoje que a intervenção deve ser mais precoce, na medida em que também o prognóstico será melhor nesses casos. Ora, para isso temos aqui uma dupla terrível, o Rui Ferreira de Matosinhos e também o Rui Carvalho, peço desculpa, e o Marco Medeiros de Lisboa. Portanto, vamos ver, digamos, vamos ouvi-los com todo o interesse. Marco, por favor. Obrigado a Dr. David Martins. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Continuando no contexto das suas primeiras palavras, de facto, houve um paper, em termos de resenha histórica, começamos primeiro pela classificação de Guess, nos anos 80, final dos anos 80, em que de facto dava primazia à tração centrípeta, através da lâmpada de fenda, com as limitações inerentes, e de facto o cirurgião tinha que valorizar uma série de premissas, nomeadamente a nível centrípeto. Com o advento do OCT, logo os primeiros OCTs hoje em dia já são um bocado rudimentares, o cirurgião valorizou muito a tração anteroposterior, que era um conceito que estava um pouco esquecido. E então, com o advento desses OCTs mais diferenciados, portanto, o Spectral Domain aliado ao CTA, portanto, permite-nos, a nível de fisiopatologia, estabelecer uma série de premissas que poderão indicar ou não a nível de prognóstico e a nível de indicação cirúrgica, como o Dr. Rui Carvalho depois vai falar a seguir. O Dr. David Martins também falou na importância das camadas externas. Todos os cirurgiões de retina sabem que o prognóstico, um dos prognósticos
principais, quando estamos à frente do doente, temos que saber muito bem a integridade das 3 camadas externas. No entanto, o grupo de Stein Eye Institute, da UCLA da Califórnia, em conjunto com a professora Marta Figueroa, do Hospital Ramón Cajal, em Madrid, em 2016. Portanto, isto foi publicado no início de 2017, no American Journal of Ophthalmology. De facto, publicaram um paper muito interessante a nível de uma nova classificação e, acima de tudo, de uma nova valorização de outros marcadores, nomeadamente a nível das camadas internas. Portanto, surgiu então uma classificação com 4 estadios. Podemos ver aqui o estadio tipo 1, com a presença ainda do contorno foveal. Eu peço desculpa, mas vou virar-me para o slide para ser mais fácil. O estadio 2, já com a ausência do contorno foveal, como podemos ver aqui, e com a invaginação aqui de toda a camada nuclear externa, com a integridade de todas as camadas ainda. O estadio 3, isto aqui do estadio 2 para o estadio 3, e eles fizeram uma correlação em termos funcionais, houve realmente uma perda da acuidade visual da passagem do estadio 2 para o estadio 3, em que de facto temos a ausência do contorno foveal e temos o aparecimento na zona central de uma camada que eles designaram por camada ectópica interna foveal. Portanto, toda essa camada que não é mais do que o estiramento da nuclear interna e da membrana e das células ganglionares e da membrana limitante interna. O estadio 4, mau prognóstico, com camadas internas, com as camadas da retina não íntegras, não? Com desintegração. Portanto, o fato que eu tinha chamado há bocado, a passagem do estadio 2 para o estadio 3 é fundamental, na medida em que temos uma ocupação desse espaço da camada nuclear externa por todo este tecido ectópico foveal das camadas internas, nomeadamente a camada nuclear interna, células ganglionares e plexiforme interna. De facto, quando temos quando estamos a avaliar a evolução de uma MER, é muito importante cada vez mais fazer a correlação anatomopatológica com esse dado novo. Procederam também à avaliação pelo OCTA, que é uma ferramenta cada vez mais interessante e, de facto, chegaram à conclusão que, devido à ocupação daquele espaço e o desaparecimento do contorno foveal, portanto, o plexo, quer o plexo vascular profundo, quer o plexo vascular superficial, à medida que a MER progride, vai ocupando a ZAG, portanto, a zona vascular central. Isto aqui é o olho Adelphi, sem qualquer tipo de alterações. Podemos ver aqui, estadio 1, 2 e aqui com a ablação total da ZAG. A nível de considerações, só para dizer que, de facto, há aqui um mecanismo tracional que é conhecido de todos nós, não é? Quer a nível centrípeto, às vezes centrífugo. Por outro lado, a lesão retiniana, e nós pensamos, o grupo da professora Marta Figueroa e do Stein Eye Institute, pensa que o trigger aqui é a ativação das células Muller, que, por sua vez, vai originar uma reação gliótica com aumento do tecido fibrocelular, não só a nível superficial, a nível da limitante interna, mas também, e esse é o aspecto que eles queriam realçar, a nível das camadas internas, com uma série de fenómenos centrípedos e com ectopia de todo aquele tecido que nós falamos. De facto, temos que dar prioridade a mais estudos que documentem e que ajudem a realçar e a valorizar esse facto. Obrigado. Bem, eu vou continuar então e a mim tocou-me provavelmente uma das perguntas mais difíceis de responder em quem faz vitreoretina, porque todos os dias somos confrontados com esta pergunta, que é: quando é que devemos operar uma membrana epirretiniana? É uma pergunta frequente, até porque as membranas são uma anomalia muito comum do interface vitreoretiniano. Sabemos hoje que quase 30% dos pacientes idosos podem desenvolver alguma forma de membrana epirretiniana. E depois, o curso desta doença aponta-nos para caminhos contraditórios. Por um lado, sabemos que a história natural habitualmente implica uma progressão relativamente lenta,
É um curso relativamente indolente e é uma doença relativamente benigna na retina. Sabemos que há estudos que demonstram que ao final de 3 anos de follow-up, cerca de 50% dos doentes mantêm a acuidade visual inicial e apenas 1/3 deles têm progressão na perda da acuidade visual e, portanto, classicamente sempre houve a tendência de sermos menos interventivos e vigiarmos estes doentes, e as indicações para cirurgia clássicas seriam estas: uma acuidade visual inferior a 20/60, a presença de metamorfópsia, diplopia monocular ou a necessidade profissional de melhor acuidade visual. E se fizermos uma revisão pela literatura, verificamos que muito se tem feito à procura dos fatores prognósticos que nos possam dar uma indicação de quais serão os doentes que irão ficar a ver realmente melhor, e os estudos estão mais ou menos consensuais a apontar que os preditores mais fortes para o sucesso da cirurgia são estes 3 que aqui estão destacados, que é a duração dos sintomas, e a duração dos sintomas naturalmente é inversamente proporcional ao sucesso da cirurgia, a acuidade visual pré-operatória, e este é o preditor mais forte. Sabemos, portanto, que os doentes que operamos com melhores acuidades visuais são aqueles que vão ter acuidades visuais melhores no final da cirurgia. E, por outro lado, sabemos que os doentes que têm mais ganho em termos de acuidade visual são aqueles que partem de acuidades visuais mais baixas pelo efeito de teto, naturalmente. E depois, por outro lado, obviamente temos também as considerações anatómicas de que o Marco já falou aqui extensamente, e temos sempre que verificar a morfologia e a integridade dos fotorreceptores. Queria salientar, existem muitíssimos estudos, mas queria salientar este que é muito interessante, publicado no American Journal em 2015, e em que verificamos que foi atribuído um score preditor do sucesso visual nos doentes submetidos à cirurgia de membrana epirretiniana, e verificamos que se tivermos um doente com menos de 75 anos, com uma acuidade visual superior a 20/30, com uma integridade nos fotorreceptores e com uma duração de sintomas inferior a 1 ano, temos uma probabilidade de quase 90% de que este doente fique a ver 20/20, o que é, de facto, faz-nos pensar que provavelmente deveríamos operá-los o mais cedo possível. E salientava ainda este estudo também interessante que foi apresentado agora recentemente na Academia Americana, no dia da subespecialidade, em que o McCannell mostrou que todos os doentes que foram operados com uma acuidade visual pré-operatória superior a 20/30 acabaram com acuidades visuais superiores a 20/25. E, portanto, penso que, sobretudo numa altura em que a vitrectomia tem cada vez menos complicações e é cada vez mais segura, haverá certamente um shift na direção de operar estes doentes o mais precocemente possível. A questão poderá ser por que esperar, e a grande dificuldade que nós temos é que não há doentes ideais, não é? É muito difícil nós, na prática clínica diária, encontrarmos este doente que tem sintomas há menos de 12 meses, e depois muitas vezes também temos a perda da acuidade visual confundida pela presença de outras patologias, porque o grupo etário também tem, nomeadamente, catarata e outras patologias intraoculares que nos podem baralhar aqui um bocadinho. Para concluir, muito obrigado. Marco Medeiras e Rui Carvalho foram completos na análise e, portanto, eu diria que, como conclusões, podíamos dizer que o peeling completo da MER, com técnicas pouco agressivas, o mais suave possível e, na maior parte dos casos, também da membrana limitante interna, a produção da percentagem de recidivas, que alguns autores têm até 21%. Considerar não realizar, eu penso que queria ir para trás, ou não? Exato, para trás, é aqui. Vigilância, pois, faltava este slide. Vigilância ativa em casos assintomáticos e com boa visão. Habitualmente e até recentemente a cirurgia era indicada quando queixas de perda progressiva da visão, acompanhada de metamorfópsias. Ponderar sempre, obviamente, os riscos versus benefícios. Os desenvolvimentos recentes nas técnicas cirúrgicas e de imagem aumentaram a possibilidade de intervenção mais precoce, mesmo ainda com boa visão, embora seja controverso, temos que analisar face a face com o doente, porque, obviamente, como o Rui Carvalho fundamentou muito bem, os resultados são melhores segundo múltiplos estudos. O peeling completo da MER, com técnicas pouco agressivas, o mais suave possível, e na maior parte dos casos também da MLI, na maior parte, hoje em dia, podemos colocar a questão de considerar não realizar a pelagem em casos muito moderados, pelagem da limitante interna também. Não esquecer, obviamente, a fototoxicidade e a toxicidade dos corantes. Muito obrigado pela vossa atenção e pela equipa. Muito obrigado.
Passamos ao tema das endoftalmites. As endoftalmites são uma situação terrível para o prognóstico visual de qualquer doente, seja ele numa situação de traumatologia, como já foi aqui referido, seja numa situação de pós um procedimento de injeções intraoculares ou de uma cirurgia. Este tema é tanto mais importante que o número de procedimentos intraoculares em que há uma ruptura das barreiras naturais do olho cada vez é maior, com o maior número de injeções intravítreas que aumentou exponencialmente e também algumas delas, inclusivamente, com uma maior dimensão de... Alguns dos implantes têm uma dimensão maior. O desafio que temos é realmente dar umas linhas de orientação. O Dr. Mário Neves tem um desafio maior porque temos uma baixa, porque o Dr. Pedro Alves Faria está a prestar apoio à família, uma vez que vai ser pai muito em breve, entre hoje e amanhã, e, portanto, ser pai tem estas coisas e nós percebemos perfeitamente a situação. Mário, passávamos-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Então agora nos próximos minutos vamos falar sobre o tratamento de aquilo cujo nome nós não gostamos de pronunciar. Em primeiro lugar vamos falar do tratamento médico. E assim que fazemos o diagnóstico de uma endoftalmite, o cronómetro deve começar a contar. A endoftalmite é uma verdadeira emergência médica. Sabemos, porque os estudos assim demonstram, que a replicação bacteriana é extremamente rápida nas primeiras 3 horas. E também sabemos que assim que se atinge o platô do crescimento bacteriano, surge a resposta inflamatória máxima. E que combinação de antibióticos devemos escolher? Como primeira escolha devemos escolher a associação da vancomicina com a ceftazidima. Apresenta um excelente sinergismo para gram-positivos. A associação da vancomicina com a amicacina, apesar de apresentar um excelente sinergismo para gram-negativos, deve ser considerada uma segunda escolha, devido à toxicidade da amicacina nos tecidos retinianos. E qual é a técnica de administração dos antibióticos? Em primeiro lugar, e sempre que possível, que muitas vezes não é fácil, devemos tentar fazer uma colheita do humor aquoso ou do humor vítreo. De seguida, devemos usar seringas e agulhas separadas, diferenciadas para cada antibiótico. E devemos injetar 0,1 ml de cada antibiótico, individualizadamente. E quando é que devemos repetir as injeções intravítreas? Por norma, devemos esperar cerca de 24 horas para avaliar a resposta clínica às injeções. Se a resposta não for satisfatória, ao fim de 24 horas, devemos avançar para a vitrectomia, que iremos falar mais à frente. E também sabemos que, quanto maior o número de repetição de injeções, maior é o risco de toxicidade retiniana. Devemos também, no tratamento médico, ter algumas considerações acerca do status cirúrgico do olho. E quais são essas diferenças? Sabemos que nos olhos vitrectomizados, a semivida do fármaco, do antibiótico, está substancialmente reduzida, devido à eliminação quer por via anterior, quer por via posterior. Isso vai levar a que a eficácia e os níveis terapêuticos intraoculares sejam menores e também a uma maior exposição à toxicidade dos fármacos. Nos olhos afáquicos, também há uma diminuição da semivida, principalmente por aumento de eliminação por via anterior. E um fator muito importante é nos olhos tamponados com óleo de silicone, em que devemos usar 1/4 da dose recomendada. Nos olhos tamponados com silicone, a dose recomendada é tóxica. Neste quadro, apenas pretendo demonstrar a dose recomendada para os antibióticos mais frequentemente recomendados e as diferentes semividas, consoante o estado cirúrgico do olho, nos olhos fáquicos e nos olhos afáquicos ou vitrectomizados, e a frequência de repetição das administrações de cada um dos fármacos. E em relação à antibioterapia sistémica, deve ser considerada como terapia coadjuvante. Devemos ter sempre em atenção a toxicidade sistémica dos fármacos, nomeadamente a toxicidade renal da vancomicina, e devemos dar preferência a fármacos cujo a bactéria seja sensível e fármacos que tenham boa penetração ocular, nomeadamente as quinolonas. O uso de corticoides é controverso. No entanto, nós sabemos que quanto maior a resposta inflamatória, pior é o prognóstico visual.
Portanto, não está recomendado o uso de corticoides logo de início, mas devemos aguardar cerca de 24 horas para avaliar a resposta aos antibióticos e, se conseguirmos excluir uma infecção por fungos e consoante a resposta inflamatória, devemos recorrer ao uso de corticoides, quer seja tópicos, perioculares, sistémicos e até mesmo intravítreos. Em relação ao tratamento médico, era mais ou menos isto que tínhamos para falar. Em relação ao tratamento cirúrgico, vamos lá tentar levar a carta à Garcia, ver o que é que o Dr. Pedro preparou para nós. Portanto, no desenvolvimento do tratamento das endoftalmites, há um estudo que é um marco, que é o EVS, que é um estudo já com cerca de 30 anos, quase, e é um estudo que preconizava a realização de vitrectomia precoce ao tardia. E esse estudo concluiu que deveríamos fazer uma vitrectomia precoce em indivíduos com acuidades visuais baixas, abaixo de PL. Depois, em 2002, começaram a surgir novas tecnologias em termos de vitrectomia, nomeadamente a Small Gauge Vitrectomy, nomeadamente com 23, 25, maior número de cortes. Depois há um marco importante na profilaxia das endoftalmites após cirurgia de catarata, que é o protocolo do ESCRES, com a introdução da cefuroxima intracamarular, que realmente foi uma mudança muito grande em termos de paradigma. E depois, a partir de 2005, com o aparecimento das injeções intravítreas, houve uma diferença por causa do aumento do número de procedimentos. Quer dizer, se considerarmos a injeção intravítrea um procedimento cirúrgico, o número de procedimentos aumentou exponencialmente, o que faz com que o número de endoftalmites provavelmente seja um número superior atualmente. Então, e quais os doentes que devem ser orientados para a vitrectomia? No estudo EVS, tal como eu já falei, a acuidade visual era um critério. Outro dos critérios pode ser a incapacidade de observação do fundo ocular. Ou então, o tipo de cirurgia associada. Nós sabemos que a endoftalmite é uma situação dramática, mas sabemos que também depende do tipo de cirurgia. Se estivermos a falar de uma endoftalmite após cirurgia de catarata ou após injeção intravítrea, o prognóstico é melhor se for uma endoftalmite após cirurgia de glaucoma, em que o prognóstico pode ser bem pior. Claro que isso vai depender também da bactéria e da duração da endoftalmite e da virulência do micro-organismo. Então, quando é que devemos fazer a vitrectomia? Tratamento imediato ou vamos esperar pelo resultado das injeções intravítreas? Tal como eu já disse anteriormente, devemos esperar pelo menos 24 horas para avaliar o efeito do antibiótico em termos de infecção. Este quadro, que eu daqui não vejo muito bem, penso que é uma casuística do serviço do Hospital de São João, e pelo que eu posso concluir daqui é que eles chegaram à conclusão que quanto mais precoce se faz a vitrectomia, melhor é o prognóstico visual. É uma casuística, mas a indicação é essa. Em relação à vitrectomia, no estudo do EVS, a vitrectomia que eles preconizavam era uma vitrectomia central. Porquê? Porque a tecnologia era muito diferente da tecnologia que temos ao nosso dispor hoje em dia, em que uma vitrectomia periférica aumentava o risco de defeitos retinianos com o consequente descolamento de retina. Atualmente, devemos fazer a vitrectomia o mais completa quanto for possível. Quanto nos for permitido, devemos tirar todos os tecidos, todo o vítreo, todo o abscesso, todos os conteúdos purulentos, portanto, limpar o máximo possível. No final da cirurgia, devemos tamponar com gás, não devemos tamponar com óleo de silicone. Sabemos que o tamponamento tem um efeito bactericida e podemos, em situações mais graves, no meu caso pessoal não uso sempre o óleo de silicone, mas em situações mais graves o óleo de silicone, que é uma substância inerte, que não é um bom meio de cultura, é uma opção bastante razoável e deve ter sido em conta. Quanto aos adjuvantes, eu não uso e não há estudos concretos quanto a isto. Há quem use betadine na infusão, há quem use antibióticos na infusão, há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem que não há resultados concretos quanto a isso. No meu caso pessoal, e penso que lá no serviço não é prática corrente. Vitrectomia assistida por triancinolona. Neste caso penso que não faz muito sentido, até porque o vítreo está bastante corado. Não vejo aqui utilidade para a triancinolona.
Antibióticos no final, aqui sim, mas temos sempre que ser em consideração consoante o tamponamento final. Se tamponamos com silicone, se tamponamos com gás, e penso que é útil, por causa da toxicidade macular, nas 24 horas seguintes pôr o doente em decúbito ventral. Isto é um protocolo preconizado por um estudo recente que irá ser publicado, ou já foi publicado muito recentemente na Survey, em que diz que inicialmente devemos fazer as injeções intravítreas e devemos aguardar 24 horas e depois, consoante o resultado, se o resultado for satisfatório, podemos ou não repetir as injeções e fazer uma vitrectomia tardia para tirar as condensações vítreas, opacidades, material fibrosado que perturba a acuidade visual. Se após as 24 horas não houver melhoria, devemos avançar para a vitrectomia o mais rápido possível e esperar os resultados. E também preconiza aqui o uso da moxifloxacina como antibiótico sistémico coadjuvante. E penso que era isto que o Dr. Pedro nos tinha para dizer. Obrigado. O Mário levou muito bem a carta à Garcia, não é? Portanto, assim, em termos de resumo, as endoftalmites são uma urgência, injetar o mais rapidamente possível, não é necessário injetar em bloco, podem injetar numa sala dedicada ou mesmo onde for possível. Não há razão para esperar para fazer a colheita antes de injetar. Hoje temos as técnicas de PCR que permitem fazer a identificação a posteriori, porque o que está lá dentro basta o DNA. Quanto à cirurgia, também após entre 24 a 48 horas, se não existir resposta, a fazer uma vitrectomia, que é uma vitrectomia precoce. A questão do tamponamento é uma questão muito importante, uma vez que algumas das drogas têm efeitos tóxicos, estamos a falar da vancomicina, e é importante ter o cuidado de fazer a diluição destas drogas quando temos tamponamentos. E assim, em geral, é realmente uma emergência. Em horas pode-se ganhar ou perder um olho, porque aquilo é realmente um crescimento exponencial, aumentando para 10 vezes o pool de bactérias que existe dentro daquele meio de cultura. Verifica-se que há ali um tempo no qual em horas ganha-se ou perde-se o olho. Portanto, a rapidez da injeção é importante, de preferência, se forem para serem reencaminhados para centros, de preferência no sítio onde foi feito o diagnóstico, assim que possível, fazer as injeções. Não é necessário estar à espera do tempo de bloco operatório, com todas as... porque quando é para ser num bloco operatório é necessário fazer no final dos tempos cirúrgicos, deve ser feita com a maior rapidez possível. Pronto, e em termos gerais é isto. Obrigado. E passamos para a última questão. Vamos falar sobre o edema macular diabético e quando é que ele tem indicação cirúrgica. Como sabemos, o edema macular diabético, nos últimos anos, teve, portanto, outras armas terapêuticas para além do laser, combinadas ou isoladamente, e a cirurgia era considerada sempre um parente pobre como arma terapêutica para esta complicação da retinopatia. Eu trouxe dois defensores de peso para ver se conseguimos mudar esta mentalidade e se encontram aqui algum mercado, entre aspas, para os vitrectomistas. Obrigado, Bernadette, obrigado, Chibante. E então ia começar pelo Chibante. Força. Okay. Se o Rui Carvalho teve a pergunta mais difícil, a minha, a Bernadette, calhou-nos decididamente a fave. Por causa do facto, se há controvérsia em termos cirúrgicos, é nomeadamente do que eu vou falar, que é no edema macular diabético, as indicações cirúrgicas nos não tracionais. Se aqui há muitos anos atrás, quando só havia o laser, de facto ou era laser ou era cirurgia, agora, após o advento dos antiangiogénicos, a atitude cirúrgica foi relegada para um terceiro plano. De facto, há fatores patogénicos da DME e os que justificam a intervenção cirúrgica são as alterações no vítreo e da sua interface, o espessamento da membrana limitante interna e as formações das membranas epitelianas de que a Bernadette vai brilhantemente falar.
De facto, o que se justificará fazer as vitrectomias nos edemas maculares diabéticos será em que a cavidade vítreo serve como um reservatório de todas as citoquinas inflamatórias e células inflamatórias, e a acumulação destes produtos pró-inflamatórios, quer no córtex vítreo posterior, quer na limitante interna, alteram, não destroem, alteram esta interface e potenciam o edema macular diabético. De facto, a vitrectomia com ou sem peeling, mas com peeling da membrana limitante interna, aumenta a oxigenação para as camadas mais internas da retina, com uma diminuição da produção de VEGF e os efeitos que tem na permeabilidade vascular. O facto da simples vitrectomia de uma maior difusão, porque temos um humor vítreo com uma densidade muito menor, faz com que haja uma diminuição da concentração dos VEGF e de outras citoquinas, porque eles difundem melhor e não ficam tão restritos à mácula. E o peeling da membrana limitante interna, além que poderá eventualmente retirar alguma tração residual, remove todas estas células e produtos pró-inflamatórios e também faz com que melhore eventualmente a resolução do edema macular. Isto são uma série de trabalhos que eu não vou de modo nenhum explicitar, que há desde o ano 2001, 2002 até o ano 2017. De facto, aqui temos de tudo, temos estudos em que há benefício da atividade da técnica cirúrgica, benefícios do peeling ou não peeling da membrana limitante interna, e temos com resultados muito dispares, mas o que neles mais ou menos são todos consensuais é que a integridade das camadas externas é muito importante para o prognóstico funcional destes doentes cirúrgicos. Só trago duas meta-análises aqui, que foi os que me pareceram mais interessantes no caso dos doentes com edema macular diabético não tracional, que é este primeiro estudo que compara um estudo de quatro estudos com 672 pacientes com follow-up até 12 meses, em que só comparou os resultados anatómicos e funcionais da vitrectomia e comparou em que se fez peeling e em que não se fez peeling, no caso dos edemas maculares diabéticos não tracionais. E, de facto, esta meta-análise não encontrou diferenças, quer na acuidade visual pós-operatória, quer na alteração da acuidade visual entre estes dois grupos. De igual modo, na espessura retiniana central, também não houve diferença significativa entre quer a redução, quer a espessura retiniana entre os dois grupos, quer se tenha feito peeling ou quer não peeling. E no gráfico vê-se que o que favorece o A, que é o sem peeling, ou favorece o B, que é com peeling, não há diferenças que justifiquem. O segundo slide, e de facto é preciso alguma coragem nos dias que correm usar, que é este Vital Study, em que de facto foram 120 olhos em doentes absolutamente naivos com edema macular diabético não tracional, com edemas diabéticos com menos de 12 meses de evolução, e em que o primeiro tratamento foi a vitrectomia com o peeling, e este foi o primeiro tratamento. E, de facto, há, quer aos 12 e depois que se mantém aos 24 meses, uma melhora da acuidade visual. Aproximadamente metade dos doentes tiveram ganhos de 5 letras, quer aos 12, quer aos 24 meses, e ganhos de 10 letras, aproximadamente um terço dos doentes, que se mantém quer nos 12, quer nos 24 meses. Como todos os outros estudos, e como nós sabemos, com a técnica cirúrgica, há uma grande redução da espessura retiniana central, que às vezes não é acompanhada por igual melhoria da acuidade visual, mas tem aqui um dado muito importante que nós não nos podemos esquecer, que é o que está cá em baixo, no cantinho, é que um terço dos doentes teve atrofia macular. Há modos também de se evitar isto, há modo como se podem selecionar doentes para evitar isto, nomeadamente os doentes com cistos retinianos grandes. Mas também provaram isto, não nos podemos esquecer que todos os doentes fáticos tiveram uma progressão da catarata, apesar que neste estudo nenhum teve que ser operado. 17% de doentes tiveram de fazer medicação hipotensora, mas também tem aqui um dado muito importante que nós não nos podemos esquecer, é que nenhum dos doentes, durante 24 meses, precisou de nenhum tratamento coadjuvante. E isto não nos podemos esquecer, que isto, de facto, para mim, é extraordinariamente importante. Também encontraram bons preditores para um bom outcome visual.
que foi a presença do líquido, do fluido subretiniano, que nós isso já sabíamos, as alterações da linha elipsoidal, a sua ausência é um bom preditor, e o tempo que me dei entre o diagnóstico e a cirurgia. Inclusivamente, eles chegaram à conclusão que por cada dia que se atrasa o início da cirurgia, o doente perde 1,8% o benefício de eventualmente ganhar 5 linhas aos 2 anos. Por isso, eles conseguiram provar isto, que de facto, nomeadamente, que quanto mais precoce, melhor os resultados. É lógico, não deixa de ser um ato de muita coragem nos dias que correm com a terapêutica anti-VEGF, uma pessoa pegar nestes doentes ao início, mas se calhar um dia vamos ter de começar. Porque atualmente o que é que nós fazemos? Vamos só quando já se fez inúmeras injeções, a limitante externa e a elipsoide já está absolutamente alterada, a pessoa opera, ele reduz muito, de facto, a espessura retiniana central, mas a acuidade visual mantém-se o que tinha antes e é por isso que desmotiva muito esta técnica cirúrgica. Ora, então, cabe-me a mim falar do edema macular diabético tracional. À partida, aqui não temos grande controvérsia e vou tentar fazer isso durante a minha apresentação, porque nem tudo é linear neste tema também. O que é para nós um edema macular tracional clinicamente relevante? Um edema macular com uma membrana epirretiniana ou uma mieloide espessada e aderente, que condicionem uma distorção da retina, da superfície da retina ou de toda a retina, ou pregas, um aumento da espessura macular central acima de 300 micras e uma acuidade visual abaixo de 8 décimos, supondo que não há outras causas que estejam por trás desta diminuição da acuidade visual. E existem diferentes tipos de tração, isto já aqui foi falado para as membranas epirretinianas. De facto, a tração tangencial, que provoca uma distorção ao nível da superfície retiniana, que pode ser mais ou menos exuberante, e isso diferencia o tipo de tração entre T1 e T2, e a tração anteroposterior, que é bastante mais, provoca maior distorção retiniana, e podemos ter uma combinação da existência de membrana epirretiniana com a tração vitreomacular ou tração anteroposterior. Nós fizemos um estudo no nosso serviço retrospectivo de 46 olhos com edema macular tracional, com um ano de follow-up. Todos eles fizeram pelagem da membrana limitante interna. Foi usado tratamento intravítreo com anti-VEGF ou corticoide em 28,3% dos doentes e facovitrectomia em 21,7% dos doentes. O fator prognóstico negativo que nós encontramos foi a presença de tração vitreomacular anteroposterior. Estes doentes tinham uma baseline, uma acuidade visual baseline mais baixa que os outros grupos e um resultado final, espessuras mais baixas, portanto maior percentagem de atrofia macular também. Isso também já foi aqui aflorado. Em termos de melhoria da espessura, ela verifica-se que há uma melhoria que vai acontecendo até aos 3 meses e depois uma estabilização até ao ano. Na acuidade visual demora um bocadinho mais, vai havendo um aumento até aos 6 meses e a estabilização também até a 1 ano. E em relação a fatores que condicionem o outcome funcional ou anatómico, não encontramos diferenças, como foi falado nas membranas, relativamente à questão da idade, da espessura baseline e da própria acuidade visual baseline. Houve uma recorrência do edema macular diabético em 11% dos doentes. Isto é um dado que não é muito referido nas várias publicações, e a mediana de ocorrência do edema foi aos 6 meses e não houve melhoria do edema macular diabético em 8,7% dos doentes. Refiro também que 52% dos doentes não precisaram, controlaram o seu edema e não precisaram de mais nenhum tratamento ao longo do follow-up. E relativamente a fazer tratamento combinado com injeção de anti-VEGF ou corticoterapia durante no final da cirurgia, o nosso estudo não mostrou haver benefício em fazê-lo. A partir dos 3 meses não havia diferenças em quem fizesse e não fizesse. E agora, para lançar aqui um bocadinho a confusão, o que é para nós um edema macular diabético tracional? O que é uma adesão? O que é uma tração vitreomacular nestes doentes? Será a cirurgia indicada para todos eles? Pergunto-vos se acham que esta é um edema macular tracional. Para mim foi. Veem que tem uma distorção da superfície, foi feita a cirurgia. Este é o aspecto do doente 6 anos depois, com uma acuidade visual de 9 décimos. Pergunto-vos se este é para vocês um edema macular diabético tracional.
poderia ser considerado aqui um T1, fez cirurgia. Este é o resultado, após 5 anos, o doente vê 8 décimos muito interrogados, e eu trago aqui este caso porque ele tem no outro olho uma situação extremamente parecida, não foi operado, vai fazendo anti-VEGF, não de forma muito periódica, mas vai controlando a sua patologia, e o doente prefere o olho que não foi operado. E pergunto-vos agora aqui se acham que isto é um edema macular diabético tracional, não sei se a imagem dá para ver, sim. Se acham que isto pode ser um edema macular diabético tracional. Esta doente já fez várias, neste momento, desta imagem, várias injeções intravítreas. O que foi feito, dado que nunca se conseguiu obter uma mácula seca nesta doente, fez-se uma injeção de ocriplasmina, poderia ser feita uma vitrectomia, isso ficaria ao critério e levava a outras discussões. Esta doente, após a libertação desta adesão vitreomacular, desta hialoide espessada, manteve-se sem edema e sem mais nenhuma injeção até ao momento atual, e já lá vão 2 anos e meio. Pergunto-vos agora se acham que isto é um edema, mais uma vez, um edema macular diabético tracional. Mostro-vos a imagem após uma injeção de anti-VEGF, que é esta, e gera-se aqui a dúvida. E para terminar, basicamente de tudo aquilo que nós dizemos, quando fazer cirurgia, quando tem tração, de facto, quando temos uma hialoide espessada, uma membrana epirretiniana, proliferações fibrovasculares, a partir disto, e com grande distorção retiniana, não há grande discussão nessa matéria. Nos edemas maculares diabéticos não respondedores ao tratamento médico, mesmo na ausência de uma tração vitreomacular, é defensável também tentar resolver essa questão. E a pelagem da limitante interna, que eu acho que foi a razão de ser do doente da vitrectomia, que prefere o olho não vitrectomizado, esta pode ser uma das causas e que está muitas vezes, se calhar, e vem sendo discutido, que pode ser a causa de algumas atrofias maculares que ocorrem. E era um bocadinho isto que vos tinha para dizer, e sobretudo a mensagem mais importante é não esperar demasiado, antes que a distorção seja demasiadamente grande, para intervencionar. Isso também foi falado para as membranas não diabéticas. Eu queria dar os parabéns aos palestrantes desta questão e queria agradecer a todos esta mesa de discussão, de debate sobre retina cirúrgica. Eu acho que foi muito, eu pelo menos achei-a, e pelas caras e pelos telemóveis que via-se levantar e tirar fotografias, foi uma ação muito interessante porque foram conceitos práticos do nosso dia-a-dia, respostas a questões muito diretas e que foram, penso eu, úteis. Queria agradecer às pessoas que organizaram este congresso e pedir as minhas desculpas por termos 4 minutos de atraso depois de um longo dia de congresso. Obrigado.